começar, vamos falar sobre um paper que foi lançado ontem. Ele tem a Lynn Alden, participou da produção desse paper. Ele foi desenvolvido pelo Moneyball, fez o pull request aqui, que é o Rain Cryptofish, o Steve Lee e a Lynn Alden. E teve revisão de uma galera de peso, do Jameson Lope e outras pessoas aí que participaram da revisão desse paper, onde eles fizeram uma análise bem aprofundada sobre o consenso do Bitcoin. E nessa de consenso do Bitcoin, eles falam sobre os riscos dos upgrades, analisam todos os stakeholders, analisam como funcionaria a mente de cada um dos stakeholders em cada um dos momentos, falam sobre os tipos de forks, falam sobre o que aconteceria num caso de chain split. Cara, muito, 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 muito legal esse conteúdo. E aí, eu li o paper inteiro, tá? É um paper que tem 45 páginas no total. Hoje pela manhã, eu peguei a minha manhã para ler o paper, li o paper, detalhei os pontos mais importantes, mais relevantes para vocês. E aí o que eu fiz? Montei uma apresentação e um workshop para falar sobre consenso do Bitcoin e trazendo todos os pontos levantados no paper que eles desenvolveram. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá? Então tá aí o QR Code do paper. Eu sei que o Fish, ele vai apresentar o paper no final de semana num evento, mas tá aí, ele fala cenários futuros, considerações na adoção de novos clientes e tal. Então a gente vai falar justamente sobre isso. A gente vai fazer uma análise do consenso do Bitcoin, falando sobre os riscos e atualizações do protocolo. Vamos bater um papo e apresentar e falar sobre essa apresentação que eles fizeram, muito bacana, muito bacana. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso no dia de hoje. Então, iniciando neste momento, workshop analisando o consenso do Bitcoin e os riscos em relação às atualizações do protocolo. É isso aí, galera. Vamos falar sobre isso. Nossa, ficou em cima o do LivePix ali, né? Tá, eu posso... LivePix ninguém manda mesmo? Vou mandar aqui. Às vezes, né? Alguém manda um satoshizinho. Vou deixar esse aqui habilitado, né? Então, vamos lá. É legal esse termo, hein? Então, vamos lá. O que é o consenso do Bitcoin, né? O consenso do Bitcoin, ele tem aí aspectos técnicos. Ele tem aspectos na validação, né? Na validação de bloco, tem aspectos na validação de transações e tem aspectos a serem considerados aí na seleção da rede, onde da seleção da cadeia que você quer se manter. Então, quando você fala em validação dos blocos, né, o que constitui um bloco válido? O que é esse bloco válido, né? Quais aspectos são considerados aí para esse bloco, para validação do bloco? Que aspectos que são considerados aí, né, em relação ao header do bloco, o tamanho do bloco, qual a estrutura da transação, né, e quais os requisitos de Proof of Work que serão avaliados para ver se esse bloco é válido de fato, tem que ser levado em consideração, né? Que outros requisitos que são vistos? Nossa, deixa eu arrumar minha tela aqui que deu um chabuzinho aqui de leve, hein? Deu um chabuzinho de leve aqui. Beleza, então vamos continuar aqui. Beleza, então vimos aspectos técnicos que são considerados no consenso do Bitcoin. Então, todos os nós do Bitcoin, a rede toda, ela deve entrar em consenso sobre o que é um bloco e se esse bloco é válido. Ele precisa levar em consideração também a seleção, a validação da transação. Então, não só o bloco, mas ele precisa validar a transação. Então, ele precisa entender como essa transação vai ser estruturada, o que faz uma transação ser válida, né? Inclui as regras de input e output aí para transação, as assinaturas. Tem execução de scripts? Tem execução de scripts. Então, precisa considerar esses scripts também, né? Que vão entrar aí na transação. Aí entra também a seleção da rede. Qual chain é considerada? Qual chain? Caso tenha um fork. Como
como que ele seleciona qual chain que ele vai operar? É a chain A? É a chain B? Qual é a chain que vai ser considerada válida aí em caso de um fork? Pode acontecer um fork no momento aí. Como que fica caso aconteça esse fork? Como que fica, né? Porque você pode ter, de repente, chains diferentes em determinados momentos. Isso pode impactar diretamente qual chain que o minerador ou os nós vão aceitar essas transações. E aí você pode estar dentro ou fora da rede principal. Então, a seleção da rede também é considerada no consenso, tá? Normalmente, a chain selecionada é a chain que tem mais proof of work. É a chain que foi resolvido um bloco com a maior dificuldade. Então, quando a gente fala em proof of work, a gente sabe que é resolver o problema do bloco baseando-se na dificuldade. A chain com mais proof of work, obviamente, é a que resolveu o problema de maior dificuldade. Então, ela tem mais proof of work resolvido lá, feito lá, tá? E aí tem que falar também sobre quais os mecanismos de ativação do consenso, né? Tem as mudanças no protocolo, elas são ativadas por diversos métodos diferentes. E quais são esses métodos? Então, vamos lá. Flag Day é um método. O que é o Flag Day? Pô, todo mundo tem uma data em acordo, ou um bloco em acordo, né? Que se todo mundo ativar aquela flag naquele dia, é considerado o fork ativado. Ela entra em consenso. Se não ativarem, se uma porcentagem da rede X, normalmente é acima de 90%, tá? Se uma porcentagem da rede não ativar aquela flag naquele dia, aquela atualização não foi aceita. É assim que funciona, tá? É assim que funciona no Flag Day. Então, se até determinado bloco, os nós e os mineradores ativarem aquela flag, significa que aquela atualização foi aceita. Então, estão utilizando aquela atualização, tá? BIP34 e BIP9 são métodos também de ativação através de flags, tá? Através de flags, mas mais voltados para o minerador, tá? Mais voltados para o minerador. Então, ela é meio que a versão rodada, né? Então, ela mostra, se você estiver rodando tal versão em tal momento, nos últimos 1000 blocos, então vamos supor lá, 75% dos mineradores do Bitcoin estavam rodando aquela versão de software dos últimos 1000 blocos. Então, considera-se que houve consenso sobre aquela versão, sobre aquela atualização, sobre aquela funcionalidade, tá? Então, você tem a flag, que é a mais simples. A flag olhou tal bloco, tá ativada? 90% tá usando? Tá ativado. Vai embora. Tá ótimo, né? As BIPs 34 e a BIP 9, ela depende aí do versionamento para os mineradores mostrarem que estão prontos. Então, o minerador precisa estar rodando aquela versão. E ele precisa estar rodando aquela versão, sei lá, por pelo menos 1000 blocos. Então, o cálculo é feito assim, mais de 75% dos mineradores estão utilizando aquela versão por mais de 1000 blocos. Então, provavelmente o cara aderiu ao consenso, né, daquela funcionalidade daquela versão. Então, aquela versão passa a ser válida. E os famosos que a gente conheceu lá em 2017 através da Segwit, o User Activated Soft Fork, onde quem roda nó do Bitcoin atualiza seu nó para uma versão que rejeita ou aceita blocos com uma determinada funcionalidade. Se o minerador não tiver, por exemplo, aceitado aquela funcionalidade, os blocos gerados por aquele minerador serão rejeitados pelos usuários, pelos node runners, por quem roda nó no Bitcoin. Esses são chamados UASF, ou User Activated Soft Forks, tá? Então, em nível de facilidade, o primeiro, Flag Day, é o mais fácil, tá? De você checar. É o mais fácil. Chegou lá, na data tal, no bloco tal, a galera ativou a flagzinha no bloco, 90%, mais de 90% ativou, tá beleza? Tá rodando. É a mais fácil. Você coloca lá e fala, o pessoal vai aceitar chegar esse dia aqui, rodar lá, tiver flegado, beleza. As BIP 34 e BIP 9, que depende de uma orquestração, de uma coordenação dos mineradores, ela é mais complexa, porque os mineradores precisam atualizar, precisam rodar por mais de 1000 blocos, aí colocam uma nota de corte, 75%, aí beleza, tá? Para considerar que o cara tá usando. E o User Activated Soft Fork é o que acontece quando quem roda nó, você que não minera, mas roda nó do Bitcoin, a gente decide rodar uma versão que vai aceitar ou não o bloco desses caras. De repente
repente pode rejeitar ou pode aceitar. Então, isso coloca os node runners dentro do consenso do Bitcoin, tá? Mas a gente vai ver mais para frente que existe também alguns nós que são mais importantes que outros. Pois é, esse paper fala sobre isso. Dampir, bom dia! Bom dia, ótimo final de semana para você, boa reunião, cara. Então a gente vai falar também, né, sobre esses nós que existem, sim, nós que talvez sejam mais importantes que outros. Tem nó na rede do Bitcoin que talvez seja mais importante que o meu nó, ou o seu nó, o nó do Bitburger, o nó do Fapito, sabia? Pois é, os nós não têm o mesmo peso. Vamos falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Tá claro? Dúvidas em relação aos mecanismos de ativação? Quem aceita o que e quais os modos que são feitos? E aí você pode ter o chamado soft fork e o chamado hard fork. A gente fala bastante desses dois tipos no Bitcoin, né? O soft fork é um tipo de fork onde normalmente não tem um chain split, a rede não se divide, tá? E o hard fork, onde inevitavelmente acabam tendo duas redes ou mais. Então, o soft fork é uma atualização de software, é uma funcionalidade que não impacta nada, não impacta no formato do bloco, mantém retrocompatibilidade, os apps continuam funcionando, não tem que mexer no resto da rede, não tem que refazer app, não tem que refazer configuração em Exchange, não tem que refazer app de minerador, não tem que fazer, né, no geral. Normalmente o soft fork é uma atualização, uma correçãozinha de bug e tal, em que ela é ativada só pelo aplicativo e no máximo você roda a versão nova lá e tá beleza, né? Você só atualiza e tá beleza. Se você quiser ter aquela funcionalidade nova. Mas se você também não quiser atualizar, continua funcionando, nada quebra. Agora, quando tem um hard fork, ela normalmente acarreta em quebrar tudo. Por quê? Tem uma divisão na rede. Quando tem um hard fork, é uma mudança no consenso tão dramática que acabam tendo duas redes do Bitcoin. Isso para qualquer blockchain, acabam tendo duas redes, tá? E nessa de ter duas redes, a quantidade de moedas que você tem acabam duplicando. Você vai ter moedas na rede antiga e moedas na rede nova. Se você não aderiu ao consenso da rede nova, você vai ter só a moeda antiga. Se você aderiu ao consenso da rede nova, você vai seguir pela rede nova e pode ser que a rede antiga acabe tendo uma outra moeda, um outro ticker, é uma nova moeda, tá? O que aconteceu aqui? Um exemplo prático disso aqui. Quando teve o fork na Segwit, onde houve um fork para o Bitcoin Cash, lá em 2017, tá? Então o que aconteceu? O Bitcoin continuou a sua linha sendo BTC, aí teve uma mudança drástica no consenso, houve um hard fork e ela virou Bitcoin Cash, tá? Então a rede splitou em duas, passaram a ter dois Bitcoins diferentes. Quem aderiu ao consenso do Bitcoin Cash só respondia pelo consenso do Bitcoin Cash e não respondia mais pelo consenso do Bitcoin. O Node quem roda nó, quem faz aplicativo, os mineradores têm que adotar por uma ou por outra, ou pelas duas. Teve uma época aí que eles ficaram suitando, né? De uma para outra, aí para minerar que estava mais rentável. Lá na época de 2017. Aí depois o hash rate do Bitcoin Cash despencou, tendendo ao nada, e o hash rate do Bitcoin foi aumentando, porque os mineradores acharam mais rentável minerar Bitcoin do que Bitcoin Cash. E aí o senhor Craig Wright forcou o Bitcoin Cash para fazer aquela porcaria do BSV. Então ele pegou um hash rate que já era baixo, dividiu aquele hash rate e ficou com uma fatia. Se o do Bitcoin Cash já era abaixo do BSV, então, meu amigo, foi pro limbo, né? Só que aí teve um monte de exchange que não aderiu ao BSV, nem listaram, ou delistaram, né, depois de um tempo e tal. Deu muita treta isso aí na época, né? Então tá aí, a gente tem o consenso do Bitcoin, tem aspectos técnicos, depende de mecanismos de ativação, e a gente pode ter dois tipos de atualizações que levam ao soft fork, tem retrocompatibilidade, e o hard fork, que exige que toda a rede se atualize, tá? E passe a ter aderência à nova moeda, porque a moeda muda. Você pode continuar na anterior, ir para uma nova. O hard fork, ele é muito dramático, causa um furor na rede, tá? Então, esses são os tipos de consenso que o Bitcoin... Quer dizer, o que é o consenso do Bitcoin, né? Ele engloba tudo isso. Aí nós temos, dentro do consenso do Bitcoin,
tem quem mantém o consenso do Bitcoin, né? Quem mantém esse consenso aí para funcionar. Então nós temos nós todos que rodamos nodes do Bitcoin, são os chamados node runners, tá? Tem os investidores que impactam no preço através de compra e venda. Devil Walker, bom dia. Bom dia. Tomara que você resolva os BOs todos aí, cara, tá? Influenciadores de mídia, então, nesse paper, eles trazem para o estudo o papel dos influenciadores de mídia no consenso do Bitcoin. Veja só você, meu amigo, o papel dos influencers, e que isso tem acontecido. A gente viu aí as tretas no CTV, a gente viu as tretas no OPCat, né? Onde influencers começam a dominar a narrativa e a ajudar ou atrapalhar no consenso, na decisão do consenso. Os mineradores participam do consenso do Bitcoin, porque afinal de contas são os caras que criam os blocos, né? Os desenvolvedores do protocolo. Por quê? Porque os caras têm poder de veto, velho. Você chega lá, é bom ter um desenvolvimento que seja um modelo, template de desenvolvimento que é o Bitcoin Core. É bom, mas em compensação, os devs, que são os core devs, eles têm direito a vetar uma ideia que eles não considerem boa. Não é assim que funciona, né? De repente os caras falam, putz, isso aqui não vai funcionar. Então os caras vetam, dificultam, demoram mais. Parece o Congresso, né? Mandou um negócio lá que os caras não gostam, eles engavetam. Não é assim no Congresso brasileiro? Lá no nosso parlamento. Então os devs do Bitcoin têm esse poder de vetar. A comunidade vai vetar, atrapalhar, demorar, tal. Então tem um poder de veto lá. E os usuários e desenvolvedores de aplicativos também contam no consenso. Por quê? Porque os caras criam as aplicações que trazem o Bitcoin para a mão das pessoas. Se esses caras não participarem do consenso, eles vão desenvolver app para uma outra rede, né? Então, tanto é que o crescimento do ecossistema passa a levar em consideração pelo menos 4... Os investidores a gente já sabia que levava, né? Pô, o preço da moeda e o tamanho da rede, o volume de transações do Bitcoin é o maior. Então, logo, isso impacta no consenso de mudanças e aprimoramentos do Bitcoin, porque ninguém quer correr o risco de quebrar a rede. É a rede com maior volume, é a rede mais importante do ecossistema. Então, assim, investidores, de certa forma, impactam no consenso do Bitcoin, porque faz todo mundo repensar, falar, caramba, vou colocar um negócio aqui que pode quebrar, né? Porque é a rede mais valiosa, é a rede com maior volume de transações, a rede com maior volume de riqueza alocado. Então, os investidores a gente já sabia, mas nesse desenho aqui, entram pelo menos 2 novos itens que eu mesmo não considerava. Influenciadores de mídia, embora não considerava oficialmente, mas extraoficialmente, porque a gente